Com aproximadamente 4 trilhões de dólares em ativos, 5 mil agências e mais de 250 mil funcionários, o banco JP Morgan Chase é uma empresa colossal e simplesmente o maior banco dos Estados Unidos. Em 2021, o JP Morgan fez uma aquisição estratégica adquirindo uma startup chamada Frank, uma fintech voltada para planejamento financeiro de estudantes, que foi fundada por uma jovem visionária de 28 anos chamada Charlie Javice. E essa aquisição custou nada menos que 175 milhões de dólares. Para uma empresa desse porte que fatura mais de 120 bilhões de dólares por ano, seria somente mais uma aquisição das muitas que o CEO da empresa Jamie Dimon vem fazendo ao longo dos anos para alavancar os negócios e manter o banco no topo. E claro, essa seria mais uma história de uma pequena startup fundada por jovens empreendedores que teve um final feliz e tornou seus fundadores multimilionários em pouco tempo. Mas não. A história de Charlie Javice com o banco JP Morgan está mais para as páginas policiais do que para a capa da Forbes. E apenas um ano após a aquisição, o JP Morgan tirou o site do ar e está acusando formalmente a jovem empreendedora de ter orquestrado uma das maiores fraudes dos últimos tempos. Mas como uma simples jovem conseguiu enganar o maior banco dos Estados Unidos e o sexto maior banco do mundo e passou para trás um dos homens mais influentes do mercado financeiro americano? Essa é a insana história de como Charlie Javice embolsou 175 milhões de dólares num golpe aparentemente genial. Mas um pequeno detalhe pode colocá-la por um bom tempo atrás das grades. Nascida em uma família rica de Nova York, Charlie Javice teve uma educação privilegiada, estudando nos melhores colégios e formando-se em uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, a Wharton University da Pensilvânia. Mesmo na faculdade, Charlie já tinha uma enorme vontade de empreender, e assim que se formou, levantou alguns fundos de capital de risco para financiar sua primeira ideia de negócios, uma startup para ajudar jovens a ingressarem na universidade. Nos Estados Unidos, as mensalidades que os estudantes pagam são extremamente caras, e milhares de estudantes dependem de empréstimos e subsídios para pagar seus estudos. E uma das formas de conseguir esse auxílio é o FAFSA, um serviço da Secretaria de Assistência Estudantil Federal do Departamento de Educação americano. Porém, para evitar fraudes, o governo americano tornou o processo de preenchimento desse formulário extremamente burocrático, exigindo dos alunos uma imensa quantidade de informações. E para conseguir completar seu formulário, os estudantes gastam horas, se não dias, para conseguir submeter suas informações ao governo. E para resolver esse problema, Charlie Javice teve uma ideia e criou um site chamado Frank.org, uma plataforma online extremamente fácil de usar, onde os alunos poderiam preencher seus formulários FAFSA com muito mais rapidez e eficiência. E aparentemente ela acertou em cheio. Em apenas alguns meses, a startup de Charlie cresceu rapidamente, ganhando muita popularidade entre os estudantes. E Charlie Javice rapidamente se tornou uma celebridade. Ela era vista como uma visionária promissora, sendo citada até mesmo na lista de empreendedores de sucesso com menos de 30 anos da Forbes. E isso chamou a atenção de muitos tubarões no mercado, principalmente no ramo bancário, já que um dos maiores desafios desse setor é a explosão do número de fintechs nos últimos anos, que tomou muita participação de mercado de bancos da velha guarda, uma vez que as gerações mais jovens administram toda a sua vida financeira no conforto dos seus smartphones ao invés de ir a uma agência bancária tradicional. E um dos grandes tubarões que voltou sua atenção para Charlie e sua startup Frank.org foi nada menos que Jamie Dimon, CEO do maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan Chase. Porém, havia um problema. Charlie oferecia os serviços de seu site gratuitamente aos estudantes, então claramente sua startup não gerava receita. Pelo contrário, quanto mais crescia, mais dinheiro ele queimava. Mas mesmo sem gerar receita, Jamie Dimon e o JP Morgan viam um enorme valor no site de Charlie, uma vez que os estudantes universitários são talvez o grupo mais valioso de clientes para o banco vender seus serviços, pois uma vez que conseguem convencê-los a abrir uma conta bancária, há uma boa chance de manter esse cliente pelo resto da vida, simplesmente por hábito. E então esse estudante terá um cartão de crédito Chase, uma hipoteca Chase, e o banco poderá ganhar dezenas de milhares de dólares em receitas de juros. É a fórmula perfeita. Então, mesmo que a startup de Charlie não gerasse nenhuma receita diretamente,
Os dados de usuários do Frank eram para o banco um ativo extremamente valioso. E segundo Charlie, naquela altura seu site já contava com mais de 4 milhões de usuários. Com essa impressionante base de usuários, o JP Morgan ofereceu a Charlie 175 milhões de dólares pelo site, um valor aparentemente gigantesco. Mas para o banco, a conta era simples, eles estavam pagando 45 dólares por usuário. E segundo cálculos do próprio banco, cada usuário tem potencial de gerar 10 mil dólares vitalícios. Então parecia uma pechincha, já que o JP Morgan teria que converter menos de 1% da base de usuários do Frank para que o negócio se pagasse. Então eles preencheram um cheque de 175 milhões de dólares para Charlie Javes e também a contrataram como diretora administrativa de soluções estudantis no banco. Parecia perfeito, mas Charlie Javes guardava um segredo que faria a Jamie Dimon enfrentar uma tempestade. Assim que concluíram a aquisição, o departamento de marketing do JP Morgan começou a trabalhar. Eles enviaram e-mails marketing para toda a base de usuários do Frank, anunciando as vantagens de abrir uma conta corrente ou uma conta poupança no JP Morgan. Mas algo muito estranho aconteceu quando eles fizeram isso. Geralmente, a média de abertura desse tipo de e-mail marketing feita pelo banco para esse tipo de campanha é na casa dos 30%. Porém, com a base de usuários do Frank, menos de 1% dos e-mails foram abertos, e 72% dos e-mails sequer foram entregues, indicando que eles estavam inativos ou pior ainda, nem existiam. Bem, aqui não preciso lembrar que o principal motivo pelo qual o JP Morgan comprou a empresa de Charlie Javes foi sua base de usuários, que eram exatamente o público-alvo que o banco queria expandir para manter sua liderança no mercado. Mas com os resultados desastrosos da campanha de marketing, o Frank era basicamente inútil. E Jamie Dimon se deu conta que pagou 175 milhões de dólares por nada. Após perceber que o Frank poderia realmente não ter a base de usuários que Charlie havia dito, o banco começou uma extensa investigação para descobrir aonde havia se metido. E solicitou à fundadora do site que fornecesse uma lista de nomes, números de telefones, endereços residenciais e endereços de e-mail da base de usuários de seu site, pois esses dados ajudariam o JP Morgan a verificar a autenticidade dos usuários. Mas a fundadora do site alegou que não poderia entregar a lista de usuários, pois isso violaria a privacidade de dados dos estudantes. E naquele momento, Charlie tentava desesperadamente encobrir sua fraude, mas cometeu um erro bem amador, e todo o seu elaborado plano para enganar o maior banco dos Estados Unidos estava prestes a ruir. Após a aquisição do site frank.org, o JP Morgan passou a ser dono de todos os dados, incluindo o e-mail dos administradores do site. E foi aqui que Charlie Javes cometeu seu maior erro. Os auditores do banco, ao investigarem o histórico de e-mails oficiais do site, encontrou um e-mail onde Charlie conversava com um especialista externo em dados sobre um pagamento de 18 mil dólares para criar uma lista falsa de 4,2 milhões de perfis de usuários. E também descobriram outros e-mails que comprovavam uma compra no valor de 105 mil dólares de uma lista de dados reais de 4,5 milhões de estudantes de uma empresa de consultoria. Identidades essas que eventualmente enganaram a equipe de fusões e aquisições do JP Morgan. E eles descobriram que o site Frank, na verdade, tinha somente 250 mil usuários ativos, um número muito longe dos mais de 4 milhões de usuários que levaram o banco JP Morgan a desembolsar uma fortuna pelo site. Depois que o golpe foi completamente exposto, o JP Morgan demitiu Javes e entrou com uma ação contra ela. E em abril de 2023, ela foi formalmente acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos depois de ter sido presa enquanto embarcava em um voo no aeroporto de Newark, perto de Nova York. Atualmente ela enfrenta várias acusações federais, incluindo fraude eletrônica, fraude financeira, conspiração para cometer fraude e fraude de valores mobiliários. E se condenada, cada acusação dessas acarreta uma pena máxima de 30 anos de prisão. Mas claro que possivelmente ela não será condenada a quase 100 anos de cadeia. Mas uma longa pena de prisão parece ser inevitável. E o mais irônico aqui é que após a prisão de Charlie, a série de listas de jovens empreendedores e futuros líderes empresariais da revista Forbes também se tornou objeto de ridículo em sites e redes sociais.
Entre os futuros líderes empresariais selecionados pela Forbes, há alguns jovens fraudadores famosos, como Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, e claro, a notória fraudadora de investidores Elizabeth Holmes, fundadora da empresa Theranos. Parece que no fim, a vaidade e a ganância levaram esses jovens ao topo na mesma velocidade em que arruinaram suas vidas.